aluno da Rede Municipal de Rio Verde que está se preparando para a segunda fase da UBMEP 2024. Eu sou a professora Viviane e nós hoje vamos comentar algumas questões que caíram na segunda fase da prova de 2023. Essa primeira questão que nós escolhemos, ela é a primeira questão da prova para nível 2, mas ela também é uma questão que aparece na prova para os alunos de nível 1. Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequência com esses cartões, colocando alguns deles lado a lado. Uma sequência de Aninha é chamada de especial quando, para quaisquer 2 cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do outro. Aí ela coloca aqui para nós 3 sequências, 2 que são especiais e uma que não é. Uma sequência formada por 2 números, 2 cartões, né? 3, 9. Nessa sequência, ela é especial porque o 9 é múltiplo de 3. A outra sequência especial, que é a do meio, ela tem 4 cartões, 2, 6, 1 e 5. Se eu pegar quaisquer 2 vizinhos, 2, 6, 1 e 5. Quaisquer 2 cartões vizinhos, o 2 e o 6 é múltiplo do 2. O 6 e o 5, o 6 é múltiplo de 1. 1 e o 5 é múltiplo de 1. E a sequência não especial, formada pelos cartões 4, 2, 3. Porque se eu pegar os 2 primeiros vizinhos, o 4 é múltiplo do 2. Mas se eu pegar aqui os 2 últimos, 2, 3, o 3 não é múltiplo do 2 e o 2 não é múltiplo do 3. Logo, é uma sequência não especial. No item A, ele pede para a gente apresentar uma sequência especial com 7 cartões, começando com o 6 e com o 2. Vou fazer uma observação aqui também. Nas provas de nível 2, os itens são separados por uma linha. Normalmente, as questões apresentam 3 itens, item A, B e C. Mas algumas questões apresentam também o item D. Em todas elas aqui à direita, ele coloca 2 quadradinhos, 2 retângulos aqui, onde os corretores da sua prova vão colocar a nota. A prova da segunda fase ela é corrigida pela regional, onde o coordenador regional é o professor Fernando, que vocês já conhecem. Então, a equipe dele dá a nota da correção regional, que é o CR, e essa prova é enviada para o IMPA, onde eu tenho a correção nacional. Então, CN, esses espaços aqui, você não deve escrever nada. Você vai, neste caso, porque apresente uma sequência, você vai completar os retângulos com os cartões, né, que você acha que cabem nas posições corretas, e você pode usar esse espaço para justificar sua questão, e não escrever nesses retângulos aqui, ok? Então, vamos lá. Uma sequência que tem 7 cartões e que vai começar com o 6 e com o 2, quais são as possibilidades para eu completar aqui a terceira posição? Para isso, nós vamos lembrar aqui, junto com vocês, que vizinhança será para cada número possível. Os cartões que nós temos são numerados de 1 a 9. Sendo assim, eu tenho a possibilidade de vizinhança para o número 1, por exemplo. Para o número 1. Como o número 1 tem todos os demais números da sequência, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, como sendo múltiplos dele, 1 pode ser vizinho de qualquer um. Então, ele funciona ali como se fosse um coringa, né? Se fosse um baralho, ele pode combinar com qualquer outro. Então, o 2 é múltiplo do 1, o 3 é múltiplo do 1, o 4, então todos podem ser vizinhos. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, o que tem mais possibilidades de vizinhança aqui é o número 1. Já o número 2, quais seriam vizinhos dele? O número 2, quem pode ser vizinho dele? É o 1, né? Lógico que ele é vizinho de todos. O 4, o 6 e o 8. Então, ele tem 4 possibilidades de vizinhança, o número 2. Já o número 3, as possibilidades de vizinhança são 1, 6 e 9. Então, já tem um número menor de vizinhos. O número 4, quais são as possibilidades de vizinhança? O 1, o 2 e o 8, né? Que são os vizinhos de 4, porque o 8 é múltiplo de 4 e o 4 é múltiplo de 2. 4 também múltiplo de 1. Agora, quando eu chego no 5, o único vizinho dele seria o 1. Dentre os cartões numerados, nenhum deles é múltiplo de 5.
Então, o único vizinho seria o 1. O 6, as possibilidades de vizinhança seriam 1 e o 3. O 7, o 2 também, né? O 7, a possibilidade de vizinhança seria apenas o 1. Então, o 7 e o 5 até agora são os que têm a menor quantidade de vizinhos, né? O 8, a possibilidade de vizinhança deles seria o 1, o 2 e o 4. E o 9 teria possibilidade de vizinhança 1 e o 3. Então, depois do 5 e do 7, que só tem um vizinho possível, eu tenho o 9 com 2 vizinhos, depois vem o 6, o 4, o 8 e o 3 com 3 vizinhos e o 2 que tem a maior quantidade de vizinhos. Claro que não pode se comparar com um que todos podem ser vizinhos dele. Então, as possibilidades que eu tenho aqui para preencher o item A são colocar alguém à direita do 2. Então, se eu for pensar nos vizinhos do 2, o 6 eu não posso optar por ele, porque o 6 ele já tem como vizinho. Então, eu vou ter que optar ou pelo 1, ou pelo 4, ou pelo 8. Mas vamos imaginar a primeira sequência que nós temos ali, ó, que seria completando com 1. Se eu tivesse o 6 e o 1, desculpa, o 6, o 2 e o 1, se o 1 tivesse na terceira posição, eu poderia colocar qualquer outro número à direita do 1, menos o 6 e o 2 que eu já tenho, né? Então, vamos supor que eu colocasse o 3. Se eu coloco o 3 aqui à direita do 1, a única possibilidade que eu tenho agora é colocar o 9 e eu não consigo completar as 7 posições que ele pede para nós. Então, colocar o 1 na terceira posição, nesse caso, não foi uma boa. Mesmo que eu coloque o 1, depois o 8, depois o 4, eu não posso colocar o 9 aqui, porque o 9 não é múltiplo de 4, não posso colocar o 3. Então, de qualquer forma, colocando o 1 na terceira posição, eu não consigo completar a sequência de 7 cartões. Então, as minhas outras possibilidades são o 4 e o 8. E com o 4 ou com o 8 na terceira posição, aí eu consigo completar minha sequência de 7 cartões. Veja como eu vou fazer. Ó. Se eu colocar o 4, eu posso colocar, então, o 8 ao lado do 4, porque ele é um vizinho do 4. Após colocar o 8, eu posso completar com o 1. E, finalmente, com o 9 e com o 3. Ou posso fazer o contrário, colocar o 8 à direita do 2, o 4 à direita do 8, e de qualquer forma o 1 aqui, ó, na quinta posição, completando com o 9 e com o 3. Poderia também ser 3 e 9, ó. Desculpa. 6, 2, 4, 8, 1, 3 e 9, ao invés de 9 e 3. De qualquer forma, eu tenho mais de uma possibilidade de completar essa sequência com 7 cartões. Eu só não posso colocar o 1 imediatamente após o 2, porque assim eu não consigo completar a sequência. E você justificar essa questão é você justificar quem são os múltiplos. Por exemplo, se eu escolher essa primeira opção aqui, ó, 4, 8, 1, 9, 3, eu coloquei o 4 porque o 4 é múltiplo de 2, coloquei à direita do 4 o 8 porque o 8 é múltiplo de 4, coloquei o 1 porque o 1 tem todos os outros números como múltiplo dele, então eu posso colocar o 9 à direita do 1 e o 8 à esquerda sem nenhum problema. E como múltiplo 9 é múltiplo de 3, eu posso colocar o 3 à direita do 9. Então, você vai escolher primeiro a sua sequência e vai justificar como foi que você escolheu. Espero que você tenha compreendido o item A. Já o item B dessa questão, ele pede para nós, apresente uma sequência especial com 8 cartões. Lembra que na anterior eu fiz uma sequência com 7 cartões, mas ele iniciou com o 6 e com o 2. Aqui ele não inicia com nenhum número e pede para que nós possamos completar essa sequência com 8 cartões e que ela tem que ser especial. Bom, apresentar uma sequência especial com 8 cartões, eu posso tomar como base o que eu já fiz na anterior. Lembrar quais são as possibilidades que eu tenho de menor vizinhança. Os números que têm a menor possibilidade de vizinhança são os números 7 e 5. O único vizinho do 5 é o 1 para os cartões possíveis e o único vizinho do 7 também é o 1. Então, como eu tenho que excluir um cartão, porque eu não vou colocar os 9 na sequência, eu vou colocar apenas 8. Então, o melhor que podemos fazer é excluir um dos cartões que tem a menor possibilidade de vizinhança. Então, a gente deve excluir ou o 5 ou o 7. E os outros cartões a gente vai ter que distribuir. Então, eu tenho que pensar o seguinte,
que se eu for optar por usar o cartão 5, eu tenho que colocar ele ou no início da sequência ou no final, porque o único vizinho possível para ele é o 1. E o 1 eu posso colocar como sendo vizinho de qualquer outro número que eu tenha na sequência. Então, uma possibilidade seria, começando com o 5, colocar o 1 à direita dele. Quando eu coloco o 1 à direita do 5, qualquer outra sequência eu posso formar ali. Então, eu posso até pensar na sequência anterior, naquela que eu usei no item A. Mas eu optei por colocar o 9 à direita do 1. Sendo assim, eu coloquei o 3 porque o 9 é múltiplo de 3, depois coloquei o 6 porque o 6 é múltiplo de 3, depois coloquei o 2 porque o 6 é múltiplo de 2, depois o 4 e finalmente o 8. Poderia ter feito a mesma coisa só com o 7, excluindo o 5 da sequência. De qualquer forma, para que eu possa completar uma sequência com 8 cartões, ou eu vou colocar o 5 e o 7 no final, à direita do 1, ou vou colocar no início e o 1 à direita deles. Senão eu não consigo formar a sequência de 8 cartões. Aí existem outras possibilidades também. Eu coloquei aqui algumas outras possibilidades. Vamos fazer aqui outras possibilidades, né? Vamos colocar no final, quer ver, ó? Eu vou escrever aqui junto com vocês, ó. A gente pode começar a sequência com o 9, ó. Colocar à direita o 3, depois o 6, depois o 2, depois o 4, depois o 8. Eu usei quase uma sequência que eu já havia feito, né? Então, eu posso colocar à direita do 8 aqui, o 1, e finalmente o 5, ó. Também seria uma possibilidade. Na verdade, ao invés de eu começar com o 5, eu terminei com ele. Poderia fazer diferente. Poderia fazer 9, 3, 6, 2, 4, 8, 1 e 7, ó. E aí você vai trabalhando com essas possibilidades. Mas de qualquer forma, qualquer sequência que você escolha, com certeza você vai ter o 5 no início ou no final, o 7 no início ou no final. E um deles você vai ter que excluir. Ou você exclui o 7 e fica com 5, ou você exclui o 5 e fica com 7. Espero que você tenha compreendido o item B. O item C dessa questão pede para nós: apresente uma sequência especial com 3 cartões em que aparecem os cartões 5 e 7. Bom, mas nós já discutimos que o único vizinho do 5 é 1 e o único vizinho do 7 também é 1. Então, sendo assim, o item C, eu achei o item mais fácil dessa questão, porque eu só posso colocar o 1, então, no centro dessa sequência de 3 cartões, porque dessa forma eu posso colocar o 5 no início e o 7 no final, ou vice-versa. Então, eu só tenho essa opção, ó, de colocar o 1 no centro dessa sequência de 3 cartões, para que eu possa usar os 2 cartões, o 5 e o 7. Pois o 1, ele tem como vizinho todos os números, mas o 5 só tem como vizinho 1. E o 7 também só tem como vizinho 1. Então, não existe outra possibilidade para o item C. E vamos passar, então, finalmente para o item D, porque essa questão da OBMAP, ela trouxe 4 itens. Lembrando que todas têm item A, B e C, mas nem todas têm o item D, mas essa questão tem. Então, vamos para o item D. Explique por que é impossível formar uma sequência especial com 9 cartões. Bom, ele já diz que é impossível, ele não está te perguntando. Ele está afirmando que é impossível e basta você justificar. Agora, eu vou orientar para que você justifique usando o que você já fez anteriormente. Nos itens anteriores, no item A, no item B, principalmente no item B, que eu precisei formar uma sequência com 8 cartões, a gente viu que para formar uma sequência com 8 cartões, só era possível se a gente excluísse ou o 7 ou o 5. E é usando a justificativa do item B que a gente vai explicar o item D. Então, pelo item B, nós vimos que só seria possível uma sequência com 8 cartões se eu excluísse ou o 5 ou o 7. Então, se eu excluísse o 7, eu usaria o 5. Se eu excluísse o 5, eu usaria o 7. Mas que eu não conseguiria colocar os dois numa sequência de 8 cartões. E é por isso que no item D, eu não consigo formar uma sequência com 9 cartões. Porque o 1, ele é vizinho de qualquer número. Mas o 5 só tem como vizinho 1. E o 7 também só tem como vizinho 1. Então, é impossível colocar os dois nessa vizinhança. Logo,
Eu explico com as minhas palavras aqui, ó, tudo isso que eu acabei de relatar para vocês. Então, vocês podem ler, reler, mas vocês têm que aprender a escrever a sua própria resposta. E sempre na UBMEP acontece isso. Itens anteriores nos ajudam a explicar um item mais complexo, como esse que é o item D. Espero que vocês tenham compreendido a questão número 1 e até a próxima questão.